Esse é um dos queixos, às vezes, que me irrita muito quando as pessoas falam que a informação tá aí. E as pessoas falam muito isso sobre tudo na vida. Que informação tá aí. Mas tá aí aonde, pra quem? Porque pra mim, não tinha informação. Quando eu menstruei a primeira vez, o segundo mês eu não menstruei. E eu achei que eu tava grávida. E eu nem beijar na boca, beijava. Sabe? Tipo, não veio. E diz que tem que ser todo mês. Tô grávida. E aí eu já sou Nova Maria, vou para Jesus. O anjo Gabriel. Não me matem. E eu, como é que eu tô grávida? Entrei em pânico, mas Anjo Gabriel. era eu com eu. Não tinha ninguém pra eu poder conversar, essa é a orientação. sabe? E aí fui catar livro pra poder entender, que na época não tínhamos a internet, né? Então fui catar livro. E aí eu entendi que tinha que acontecer alguma coisa, né? Entre o homem e a mulher. Aí eu ficava, será que eu usei o sabonete do meu irmão? Gente, é muito louco. Educação sexual, né? Educação sexual não tinha, sabe? E aí, às vezes, eu me irrito muito quando as pessoas falam essas questões de educação sexual nas escolas, que eu entendo essa importância, mas enfim, eu não vou entrar nesse recorte. Mas… Por quê? Não, porque vai gerar mais uma polêmica, né? Tudo bem, eu quero escutar o que você pensa. Você é a favor da educação sexual? Eu sou a favor, porque, gente, as pessoas têm uma visão de que vão ensinar as crianças a transar. Mas isso é… Né? É a direita a direita conservadora, estupradora, pedófila, que fala isso. Porque a né? educação sexual salva a criança, né? É quando E ela aí, sabe que tá sendo abusada, estuprada, e ainda violentada. tem a mídia, né? Que quando a mídia faz qualquer propaganda falando sobre essa questão, né, de abusos e tal, infantil, sempre é uma criança encolhida, abraçada em um urso, em um local escuro, com uma penumbra, com um sofrimento e uma solidão. E não é assim que os abusadores fazem. Sim. Eles fazem todo um contexto de conquista. Pode ser até que a criança goste, né? Eles fazem de Ninguém maneira… fala disso, né? Eles é um fazem tabu. de maneira que a criança se sinta bem. Não, pode… Feliz você pode e sentir prazer, confortável. de repente. Sim, mas e aí depois A gente tá falando de quando… erógenos. Até entender Eles que fazem é… com carinho. É. Eles fazem com amor. Eles fazem de uma maneira que a criança goste daquilo. Eles fazem ser divertido, legal, engraçado. Sim. E aí, Aqui no colinho do Titi. e aí depois, quando porventura a criança começa a sentir, perceber que aquilo é errado e tal, eles já fazem a transferência de responsabilidade. Eles transferem a culpa. E aí a criança continua naquele lugar de opressão por medo. Sim. Porque ele fala, você gostou. Você também, Sim. sabe? Enfim. Por isso que sexualidade é um tabu tão grande. Né? Exatamente. E Até é hoje. importante as pessoas aprenderem a etimologia das palavras. Porque isso é uma das coisas que eu vejo que é muito importante. Né? Uma das minhas inspirações, que é a Janaína Gentili, que ela já sentou nessa cadeira, eu me sinto muito chique, porque, né, estou ocupando a cadeira que a Janaína Gentili já sentou. A Patrícia Ramos também, né, que fala sobre sexualidade. A Patrícia falou de uma forma muito maravilhosa nos programas, e em relação a essa etimologia, as pessoas precisam aprender etimologicamente o que é sexualidade. Sim. E separar isso do que é sexo, e separar isso de várias outras coisas. Então, assim, fica a dica. Quando você achar que alguém tá te ludibriando, ou quando você achar, vai lá no dicionário, saber a etimologia das palavras. Pode ser que seja uma luz e você consiga ter uma visão diferente de mundo só sabendo o que aquela palavra quer dizer. Significa. Né? Enfim, então assim, na minha adolescência eu não tive isso, não tive essa orientação, e eu tinha muito medo de tudo. Eu tinha medo de beijar, eu tinha medo de… E você não engravidou desse primeiro namorado que você casou? Não. Por quê? Lembra que eu comecei a falar disso porque eu tô vivendo a maternidade solo? Por quê? O meu ex-marido é baiano, eu baiana, e nós dois casamos e viemos morar no Rio de Janeiro. Zero Com familiar. 19 anos. 19 anos eu tinha. Zero familiar. E eu sempre falava pra ele, primeiro eu vou fazer faculdade, e depois, quando a gente for ter filho, a gente vai ter que organizar muito bem isso, porque a gente não tem família aqui pra ajudar a gente. Então, assim, hoje eu nomeio isso como rede de apoio, mas eu não sabia que era isso, né? Então, eu tinha muito medo de engravidar. Então, tipo, quando eu acordava, que eu abri o meu olho, a primeira coisa que eu fazia era tomar a minha pílula. Então, durante 9 anos de casamento, eu nunca suspeitei estar grávida. Nunca.
Ele sempre quis muito ter filho, mas ele entendia, não muito bem, mas enfim. Ele sofreu muito com esse contexto, porque ele é uma pessoa que é 7 anos mais velha que eu, então ele casou para construir a família, né? E aí eu falei, não vai rolar. Tenta direito, garota.